Olá, queridos, Shalom, Shalom. Estamos no dia 8 de março de 2022 e sigamos o nosso propósito de estudarmos as 7 leis de Noé, ou as 7 leis de Benei Noah. No vídeo anterior, nós fizemos muitas perguntas, muitos questionamentos, como por exemplo, por que Deus ele puniu muitas pessoas no começo da história da humanidade? Porque quando nós lemos o livro de Gênesis, nós encontramos Deus ele punindo, trazendo punições na vida do homem e da humanidade. Por que Deus puniu? Com critério no que o Eterno puniu as primeiras gerações? Conta-se de Adão e Eva até Noé 10 gerações. Que tipo de pecado eles praticaram? Não está escrito, por exemplo, que era pecado matar, porque nós aprendemos que o não matarás, ele vem muitos e muitos anos depois, somente lá no Monte Sinai. E aí surge algumas perguntas que nós vamos tentar responder aqui nesse vídeo. Não seria Deus injusto em punir o mundo sem lei? Até porque nós temos aprendido que o nosso Deus ele é um juiz justo e ele pune com leis santas e perfeitas criadas por ele mesmo. Mas como que Deus pune o mundo? Como, por exemplo, na época de Noé com o dilúvio, aonde estava escrito que era pecado praticar o adultério, aonde estava escrito que era pecado roubar, blasfemar contra Deus, praticar injustiça social, aonde está escrito essas coisas no começo de Gênesis? Sendo que a Torá ela foi entregue somente lá no Monte Sinai, muitos e muitos anos depois. Qual explicação nós temos? Como explicar essas punições de Hashem, essas punições de Deus no começo da história bíblica? Com base no que Deus julgou o mundo daquela época? É isso que nós vamos tratar um pouquinho aqui. Vamos dar continuidade nessa temática sobre as 7 leis de Benei Noah. Bom, eu já parto do princípio que você já entendeu os questionamentos e algumas curiosidades do porquê Deus puniu uma geração inteira, um mundo inteiro, livrando só a família de Noé. Com base em qual lei? Sendo que não tinha lei escrita. Como que Deus pune toda uma geração? E não foi só o mundo na época de Noé. Deus também destruiu Sodoma e Gomorra. Mas com base no quê? Aonde está escrito o pecado de Sodoma e Gomorra? Então, com base nisso, com base nessas curiosidades, nós vamos tentar responder essas perguntas. Até porque eu também fiquei muito curioso. Que tipo de lei Deus usou para punir todas aquelas gerações? Principalmente a geração da época de Noé. Com base em qual lei? Então vamos juntos tentar aprender aqui a palavra de Deus. Quando nós compartilhamos a santa palavra de Deus, nós somos abençoados porque estamos compartilhando luz na vida das pessoas. E a palavra de Deus, ela é perfeita. Perfeita que quando nós recebemos ela, quando nós praticamos ela na nossa vida, se cumpre o que está escrito no livro de Salmos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Muito bem, queridos. Quais explicações os sábios dão para esse grande mistério? Com base no que Deus puniu o mundo naquela época? Com base em qual lei? Se não tinha lei ainda. Qual lei o justo juiz usou para punir o mundo naquela época?
Esse é um problema que nós vamos ter que resolver. E eu não resolvo esse problema. Quem resolve é os sábios. Então responde os sábios. A resposta para tudo isso está lá atrás. No início da Torá, no início do livro de Gênesis, tem a resposta do porquê Deus aplicou punições nas primeiras gerações das Escrituras. Bem no começo do livro de Gênesis está a resposta, dizem os sábios. Os sábios explicam que Hashem, que o Eterno, ele puniu as pessoas daquela época com base na lei. Até porque Deus, ele é um justo juiz. Ele jamais iria punir alguém se não houvesse lei. Mas que lei tinha na época de Noé? Que lei tinha na época de Adão e Eva? Onde Deus diz, Caim, o pecado jaz à porta. Pecado é transgressão. O pecado jaz à porta. Cabe a ti dominá-lo. Aonde está escrito que matar era pecado? Porque o não matarás, repito, veio só lá no Monte Sinai. Há muitos e muitos anos depois. Então, que lei que Deus usou? E aqui os sábios, eles vão nos dizer o seguinte: a lei, ela foi entregue para Moshe, para Moisés. Isso é uma grande verdade. A lei não foi entregue para Moisés? Nós sabemos disso. Relatam nossos sábios que a resposta para essas 7 leis, elas estão dentro de um versículo lá no começo de Gênesis. Adão e a Eva foram dadas essas 7 leis. Isto é, essas 7 leis foram entregues para eles. E essas leis, elas estão contidas dentro do versículo de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E dizem os sábios que a 7ª lei, ela está explícita ali em Gênesis capítulo 9, versículo de número 4. Então, de onde que surge essas 7 leis? Com base no quê? Em Gênesis 2, 16 e Gênesis 9, 4. É daqui que surge a ideia das 7 leis de Benei Noah. Das 7 leis dos filhos de Noé. Agora sim, queridos, com esse entendimento que as leis, elas vieram de 2 versículos da Torá, Gênesis 2,16 e Gênesis 9,4, agora o negócio começa a ficar mais claro, porque nós ficamos assustados. Será que Deus não puniu várias gerações de modo injusto, sem uma lei sequer? Mas o negócio começa a ficar claro agora. Porque Gênesis 2,16 e Gênesis 9,4, ali estão contidas as 7 leis que Deus deu para Adão e para Eva, e assim foram transmitidas de geração em geração. Então o negócio começa a ficar mais calmo agora, e nós começamos a ter uma pequena clareza. Ainda tem muita coisa para nós trabalharmos, e nós vamos avançar no decorrer dos vídeos. Nós vamos perceber então que Hashem, que Deus, de fato, ele é um justo juiz. E quando ele pune alguém, como, por exemplo, o mundo na época de Noé, quando ele pune com justiça. Pois nós sabemos que o Eterno, ele é justo. Mas de onde nós sabemos que Deus é justo? O livro de Telerim, livro de Salmos, capítulo 9, versículo 8 nos diz:
Ele mesmo julga o mundo com justiça. Uau! Governa os povos com retidão. Olha como o nosso Deus é justo e Ele governa os povos com retidão. Então é impossível nós acharmos defeito no Eterno. É impossível nós acharmos um erro sequer no nosso Deus. Deus é perfeito. Deus ele não erra. Se Ele puniu com justiça. A dificuldade nossa é enxergar essas 7 leis no começo da história da Bíblia. Isso eu concordo. É uma leitura simples da Torá, uma leitura simples do livro de Gênesis, talvez chegamos nesse ponto. A olharmos para a Torá, a olharmos para o livro de Gênesis e falarmos assim, uau, mas calma aí. Aonde está revelada essas 7 leis? Sendo que as leis foram dadas somente lá no Monte Sinai. E aí eu trago uma informação para você, que os nossos sábios relataram para nós que as 7 leis de Ben-Noach, as 7 leis de Noé, elas estão dentro de Gênesis 2,16 e Gênesis 9,4. Dentro desses 2 versos, você vai encontrar as 7 leis de Ben-Noach, as 7 leis dos filhos de Noé. Nesse sentido, então, nós ficamos mais calmos agora, porque nós sabemos que Deus, como diz o Telerrim 9:8, Ele é um justo juiz. Queridos, portanto, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que a Torá, o livro de Gênesis, de fato, ele mostra pessoas sendo punidas. E começa agora a fazer sentido, já que nós, de modo superficial ainda, já sabemos que Deus puniu, Hashem puniu aquelas pessoas com justiça, porque surgiu agora as 7 leis de Ben-Noach dentro do livro de Gênesis, de modo superficial ainda, nós vamos se aprofundar mais. Agora faz sentido. Por que Caim foi punido? Por que Caim matou o seu irmão e Deus puniu ele? Deus não foi injusto, já tinha a lei de não matar. Agora começa a fazer sentido. A chegada do dilúvio e Deus ficando indignado com as relações sexuais ilícitas na época do dilúvio. Agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Agora faz sentido porque Deus, porque Hashem destrói Sodoma e Gomorra. Começa a fazer sentido porque já tinha uma lei de praticar a justiça. Então as coisas começam a fazer sentido e nós já eliminamos da nossa alma, da nossa mente, essa ideia de nós entendermos que Deus, ele é injusto. A grande verdade é, queridos, as pessoas foram punidas pelas 6 leis que receberam de Deus, pelas 7 leis que receberam de Deus. Referente a essas leis, nós aprendemos pelos sábios que nós a recebemos por tradição. Nós a recebemos porque Adão recebeu essas leis do Eterno e essas leis foram passadas posteriormente para vindouras gerações. E com isso, nós aprendemos que Deus ele vai criando uma estrutura espiritual para o homem seguir. Na ocasião, bem no comecinho da Bíblia, Deus ele dá as 7 leis dos filhos de Noé. Deus ele dá as 7 leis de Ben-Noach. Começa a fazer sentido agora que Deus não é injusto. Então nós podemos dizer que o mundo da época de Noé, algumas punições que nós encontramos no início do livro de Gênesis, não foi uma punição injusta da parte
do Eterno, mas foram punições com base na lei, porque Deus, ele é justo, ele julga com justiça. Deus não vai julgar ninguém sem lei. Então, as 7 leis de Bene-Noa, ela está dentro de Gênesis 2,16 e Gênesis 9,4. Depois do dilúvio, Noé sai da arca com essas 7 leis que são passadas para toda a humanidade, porque nós viemos de Noé. Deus destruiu o mundo daquela época e todo mundo agora é descendente dos filhos de Noé, é descendente de Noé. E nós entendemos que essas 7 leis, elas já estavam sendo praticadas bem no início da história bíblica. Então não há por que duvidar, e nem pensarmos que Deus é injusto, porque ele puniu aquelas primeiras gerações com base e dentro dessas 7 leis. E repito, essas 7 leis, elas estão dentro do livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16, Gênesis, capítulo 9, versículo de número 4. Vamos ler esses 2 versos? Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 16. E ordenou o Eterno, Deus, ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. O próximo versículo, Gênesis 9,4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Temos aqui, nesses 2 versos, queridos, um total de 7 leis. 6 leis. Alguns vão relatar que as 7 leis estão dentro do Gênesis 2,16. Mas nós vamos enxergar aqui claramente que em Gênesis 9,4 existe uma lei. E em Gênesis 2,16 também temos contido essas 7 leis de Bene-Noa. Então, nesse sentido, nós aprendemos daqui. Os sábios dizem que desses 2 versos contém as 7 leis de Bene-Noa. Mas eu sei o que você está perguntando agora. Eu não estou conseguindo ver essas 7 leis dentro de Gênesis 2,16 e Gênesis 9,4. Como pode estar lá essas leis? Me desculpe, mas eu estou lendo aqui Gênesis 2,16 com você e eu não consigo ver as 7 leis dentro desses versos. Quem falou? Quem afirmou que as 7 leis estão contidas nesses versos? Eu sei que você está pensando isso. E aqui, queridos, se faz importante conhecer um pouco da história, da transmissão da Torá lá no Monte Sinai. É claro que com uma leitura superficial fica quase impossível nós observarmos e enxergarmos essas 7 leis. É quase impossível com uma leitura superficial. Aqui se faz importante sabermos o processo da entrega da Torá, da palavra de Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Se faz importante como saber o processo da entrega. Como foi esse processo de entrega da Torá lá no Monte Sinai? Vamos ver esses detalhes. Quando Moisés estava no Monte Sinai, ele recebeu 2 Torá. Ele recebeu
a Torá escrita, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés ele recebeu ali no Monte Sinai. Deus ditou para ele, desde Gênesis 1:1 até aquele momento ali na montanha no Sinai. E é claro, depois do Sinai, a história vai continuar ali. O povo de Israel vai chegar na Terra Prometida, vai passar pelo deserto. Isso ainda, é claro que não tinha sido adicionado na Torá. Mas no decorrer da história, as coisas iam acontecendo e Hashem, o Eterno, pediu para Moisés escrever. E assim formou o Pentateuco, como nós conhecemos hoje, e a Torá. Então Moisés ele pega uma cópia de cada, Moisés pega uma cópia da Torá. Aliás, ele faz uma cópia para cada tribo. Então foram feitas 12 cópias da Torá e uma ele colocou dentro da arca, totalizando assim 13 cópias. Uma para cada tribo e uma cópia foi colocada na arca da aliança, na arca do testemunho, para servir como uma referência e um ato dado por Deus. Então, quando Moisés ele está no Monte Sinai, ele recebe, Deus dita para ele. Como Moisés ia saber que no quarto dia, como que o homem ia saber que no quarto dia Deus criou os luminares? Como nós sabemos que Deus, aqueles detalhes da criação, como o homem iria saber disso? É porque Deus, ele ditou para Moisés todas essas coisas lá no Monte Sinai. E Deus deu todas as leis para Moisés ali no Monte Sinai. Inclusive Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O texto que nós estamos falando, que contém as 7 leis de Ben-Noach, que contém as 7 leis de Noé, que é o Gênesis 2:16 e o Gênesis 9:4, Deus ele entregou para Moisés pessoalmente ali no Monte Sinai. Então a Torá escrita, Moisés recebeu no Monte Sinai. Porém, Moisés ele recebeu 2 Torá no Monte Sinai: a escrita, que é o Pentateuco, e a Torá oral. O que é a Torá oral? É a explicação de todas as leis. Deus, ele foi o professor direto de Moisés no Monte Sinai. Além de Deus entregar para ele a lei, além de Deus entregar para Moshe a Torá, os 5 primeiros livros, Deus, o professor dos professores, explicou todas as leis para Moisés. Uau! Que coisa linda! Que coisa fantástica! Moisés recebeu todas as explicações de todas as leis no Monte Sinai. Então, resumindo, foram entregues a Moisés 2 Torá, ou 2 Torote. A Torá escrita e a explicação de tudo. Tudo Deus explicou para Moisés lá no Monte Sinai. E dentro dessas explicações estão as 7 leis de Ben-Noach. Leis que glorificam a Deus. Leis que, se aplicássemos hoje no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, no contexto do trabalho, no contexto da nossa família, no contexto dos nossos amigos, no contexto dos nossos vizinhos, no contexto particular nosso, olha, se aplicássemos essas 7 leis maravilhosas de Deus, com toda certeza, estaríamos vivendo hoje uma era messiânica. Quais são essas 7 leis? Ainda não ficou claro para mim essa explicação com base nesses 2 versículos das 7 leis. Eu não enxergo ainda as 7 leis de Ben-Noach em Gênesis 2:16 e Gênesis 9:4.
Eu ainda não fiquei satisfeito com essa fala. Eu preciso de mais detalhes. Eu quero saber quais são essas 7 leis. Isso nós vamos estar falando no próximo vídeo e no próximo estudo. Que o Eterno te abençoe. E eu deixo aqui uma palavra para você do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Estude esse vídeo, porque ainda ele é um vídeo introdutório das 7 leis. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar e estudarmos lei por lei. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.